Graça e paz, irmãos. Gostaria de dizer para você nesta canção que vamos cantar agora. Ela nos diz que o Senhor nos conhece, sabe tudo o que nós precisamos. Então quero convidar você a fechar os teus olhos, quero convidar você a estar fazendo uma oração ao Senhor agora, nesta hora. Antes que você fale alguma coisa, o Senhor conhece o teu coração e Ele sabe do que você precisa. Diz a Ele então nesta hora o que você precisa. Diz a Ele: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sonda o meu coração. Mas agora eu quero de verdade agradecer ao Senhor por aquilo que Tu és em minha vida. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Agradeço ao Senhor nesta hora. Não seja apenas servo do Senhor, mas seja amigo do Senhor. Ele te ama. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar.
estamos aqui para viver para Ti. Que isso seja real na nossa vida, Senhor. Anseio por mais de Ti. Ansiamos por mais de Ti, Senhor. Ansiamos por Ti, ansiamos por mais e mais de Ti. Espírito dessa hora. Espírito dessa agora, eu me aproximo de Tua glória. Anseio por mais de Ti, o meu respirar, o meu caminhar, eu queimo de amor por Ti. Santo, queima o fogo santo. Aleluia. Espírito dessa hora. Agora eu me aproximo de Tua glória. Cobre-me com Tua graça, sou filho que ama Tua glória. Anseio por mais de Ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por Ti. Santo, queima o fogo santo. Tua glória, Tua glória vem ao céu, na terra, no céu, na terra.
o céu na terra. Tua glória, venha o céu na terra. O céu na terra. Tua glória, venha o céu na terra. O céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Aleluia, Jesus. Tua glória, Senhor, tua glória, a tua glória está aqui nesse lugar. Aleluia, podemos sentir a tua glória. Te agradecemos, Senhor. E nesse mês de julho, aprenderemos e oraremos pelo México. México, dados demográficos. O México é o 10º país mais populoso do mundo. É também a nação hispânica mais populosa das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos e Brasil. A maior cidade é a sua capital, a Cidade do México, com 8,1 milhões de habitantes. E sua área metropolitana é de mais de 20,1 milhões de pessoas. No total, aproximadamente 78,84% da população vive em áreas urbanas. A maioria da população é tecnicamente mestiça, uma mistura de descendentes de europeus e povos indígenas ameríndios. Os dois maiores grupos de nativos indígenas são os náutiles e os maias. Perto de 47% da população mexicana são de descendentes de imigrantes europeus e são classificados como brancos. Mais de 1 milhão de mexicanos são classificados como os negros e outros 1 milhão são asiáticos. Por volta de 98% da população fala espanhol. Cerca de 5,8% falam línguas indígenas ameríndias. Em termos de religião, a população mexicana é predominante cristã. Cerca de 82% são católicos romanos, 5% são evangélicos protestantes, outros 5% são ateus ou agnósticos. Pedidos de oração. Ore pela vida de cada cidadão. Ore para que Jesus alcance a vida de todos neste local. Desde o início da nossa igreja, na década de 80, temos o comprometimento com Deus de anunciar o reino dele para as pessoas. Acreditamos que vidas são transformadas através do Evangelho. Por isso, missões é o coração da nossa igreja. E para que essa obra continue, contamos com a sua colaboração. Durante esse período de isolamento social, você pode entregar seus dízimos e ofertas de outras formas, com transferências bancárias ou nos plantões da tesouraria na igreja. Continue comprometido com Deus em espalhar o reino dele sobre essa terra. IBM Luz, #Vivendo Missões. Graça de Deus sobre a sua vida, nós vamos mais uma vez meditar e pedir ao Senhor que fale conosco. Eu não quero falar contigo. Meu desejo é que Deus use esse momento como um movimento de fala dele.
momento de transbordar dele, momento de transbordar do Espírito de Deus para o nosso coração e para a nossa alma. Que Deus nos envolva agora. Convido você a me acompanhar em algumas leituras. A primeira leitura está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no verso de número 9. Atos, capítulo 10, verso de número 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Não dormiu, não. Caiu em êxtase. Algo aconteceu. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Tudo tinha de bicho. Estava ali amarrado nesse lençol. Contendo tal, e verso 13, então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Olha só, ele responde: de modo nenhum, Senhor. Então a voz vem do alto, ele sabe que é Deus, ele diz: não como. Eu não vou comer porque eu nunca comi nada imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Então a voz explica o negócio. Você não está entendendo, eu estou mudando a situação. Estou mudando a estrutura das coisas, do universo, e agora isso daí você pode comer. Isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes falou. Em seguida o lençol foi recolhido aos céus. Pedro não comeu. Pedro tem um encontro com a voz de Deus. Um encontro com a voz de Deus, é isso que ele tem. E ele não comeu. Deixa eu falar mais um pouco sobre gente encontrando a voz de Deus aqui. Vamos lá para primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Quem mais vivido na igreja até sabe para onde eu estou indo, né? 1 Samuel, capítulo 3, verso 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. De novo, Deus chamou e ele responde para Eli. Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez, ele se levantou, foi até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar, o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E aqui vai discorrer uma conversa de Deus com Samuel, algo que vai apresentar coisas que estão para acontecer e mudança que está para acontecer. Essa fala é muito importante na vida do Samuel. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Olha só. 3 expressões na Bíblia da voz de Deus, 3 textos que falam da voz de Deus. O primeiro, o apóstolo Pedro, que se recusa a obedecer. Deus fala com ele: come, ele diz: não como. Come, ele diz: não como, não como, não como. 3 vezes você falou, 3 vezes eu nego. Eu não vou comer porque eu não tenho esse costume. Não como. Não torne impuro, que Deus do céu já disse que é puro, Pedrão. Eu não como. A segunda voz é uma voz que fala com Samuel. Pedro não obedece na primeira. O Samuel não reconhece. O Samuel não reconhece a voz de Deus. O Samuel não consegue perceber a voz de Deus. O Samuel não se atenta àquela voz como uma voz de Deus. Ele confunde a voz de Deus com a voz de Eli.
Ele confunde, fala uma barulheira ali, um negócio na cabeça dele, como ele não tem essa intimidade com Deus. A Bíblia fala assim, né, que ele ainda não havia conhecido, a palavra não havia se revelado a ele não tinha esse entendimento, então ele não consegue reconhecer que é Deus falando. E por terceiro, o livro do Apocalipse, uma busca de Deus, a voz de Deus, tentando entrar numa igreja. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir, se essa igreja ouvir e abrir, eu vou poder entrar e vou cear com essa igreja. Mas a voz da igreja, ao que parece, no tom que está sendo escrita aquela carta, a igreja não consegue ouvir a voz de Deus. Que terrível coisa é. Porque se existe algo importante e essencial na nossa vida como filhos e filhas do Senhor, se existe algo essencial para mim e para você, como povo de Deus, é ouvir a voz de Deus. Não há outra maneira de caminhar sobre a terra se não ouvirmos a voz de Deus. E as duas cenas em que não estamos falando puramente de simbologia, porque no Apocalipse é uma grande simbologia da porta ali, e não há uma cena para uma igreja, mas não há um homem, uma pessoa aparecendo, mas quando ali tem Pedro, tem Samuel, a gente vê uma mudança acontecendo completamente. A fala de Deus para com Pedro é para uma transformação, e a fala que vai chegar para Samuel é preparando para coisas que vão mudar, responsabilidade que vai chegar na vida do Samuel, coisas extraordinárias estão para acontecer. Sempre que uma mudança for acontecer, nós precisamos da voz de Deus. Sempre que algo diferente for acontecer, nós vamos precisar da voz de Deus. Não que não precisemos da voz de Deus em todo o tempo. Eu preciso da voz de Deus em todo o tempo. Mas em momentos de muita angústia, em momentos de muito medo, em momentos de transformação de vida, a voz de Deus se faz essencial para eu não me perder. A voz de Deus se faz essencial para eu não me confundir nos caminhos. A voz de Deus se faz essencial para eu ser dirigido pelo Senhor. Jesus, eu estou batendo, e tem gente que não está me atendendo. Eu falo e tem gente que na igreja que não me escuta. E se vocês quiserem passar por pandemia, é melhor me ouvir. É essencial que o povo de Deus escute a Deus, principalmente em momentos de crise. Escute a Deus nesse momento pandêmico. Escute a Deus nesse momento de mudança no mundo. Estamos falando de novo normal. Estamos falando de novas maneiras de conjugar a vida. Como não trilhar os novos caminhos seguindo a voz de Deus? Gente, é essencial trilhar os novos caminhos seguindo a voz de Deus. É essencial seguir os novos caminhos percebendo Deus falando. Eu estou à porta, estou batendo. Vocês percebem a minha voz? Eu estou falando, algumas coisas vão mudar. Vocês estão prontos para comer? Eu estou falando, vocês reconhecem a minha voz ou vocês confundem a minha voz? É essencial hoje que o povo de Deus escute a Deus. É essencial. Eu sei que você quer. Sempre que é um momento de dificuldade, nós vamos querer ouvir a Deus. Eu sei que você quer, eu sei que você almeja isso. Não há como viver na terra sem desejar ouvir a voz de Deus. E nós que já conhecemos a Deus, é lógico. Porque quem não conhece a Deus, quem está longe de Deus, quem rejeita o Espírito do Senhor, não vai ter um mínimo de vontade, um mínimo de desejo, mas aqueles que já entregaram, aqueles que têm o Espírito, aqueles que estão sendo visitados por Deus, eles vão desejar, eles vão querer ouvir a voz de Deus, mas às vezes você se perde. O Pedrão conhecia Deus, sabia da voz de Deus, o Samuel é consagrado ao Senhor, e a palavra do Apocalipse é uma palavra para uma igreja. Os três ambientes são ambientes de gente que tem condições de contato com Deus, mas não vão conseguir. Não vão conseguir ter esse momento de preparar. Samuel recebe a palavra, mas não reconhece a Deus. E é essencial, porque se eu quero ser fiel a Deus, eu preciso da voz de Deus. Se eu quero viver fidelidade a Deus, eu só serei fiel a quem eu escuto. Eu só serei fiel àquele a quem eu percebo a voz. Eu só serei fiel a esse que tem a condição de falar, de transmitir seus pensamentos, de transmitir os seus caminhos, para que eu seja fiel a esses caminhos. Senão não vai ter como. Outra coisa, esse ambiente de eu desejo ser instrumento de Deus. Só instrumento de Deus quem ouve a Deus.
Ah, eu quero ser instrumento de Deus. Só vai ser instrumento de Deus se você ouvir a Deus. Nós precisamos ouvir a Deus para viver as coisas novas que o Senhor está trazendo. Tem que ouvir a Deus. Tem que ouvir a Deus. Ah, por causa da pandemia? Não só por causa da pandemia, mas na pandemia tem que ouvir a Deus. Nas horas de maior dor, de maior dificuldade, o que mais um homem precisa é a voz de Deus. A voz de Deus que nos guiou no deserto, a voz de Deus que fez atravessar o mar, foi a voz de Deus que falou de maneira especial o coração de Davi para ele vencer Golias, é a voz de Deus que guia para que Jericó caia, é a voz de Deus que forma a igreja, é a voz de Deus que guia até a descida do Espírito Santo, é a voz de Deus. Então, sem a voz de Deus, as coisas não vão acontecer. Sem a voz de Deus, nós não vamos superar. Amém? 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 Diga aí o seu coração. Se todo mundo crente nessa sala, diz todo mundo aí um amém. Amém, Senhor Deus. Quero ouvir a tua voz. E surge, quando você vê aqueles textos, você vê que, mesmo no desejo de ouvir a voz de Deus, surgem problemas para ouvir ou para entendê-la. Em alguns momentos, como Samuel, vamos confundir vozes. Confundir a voz de Deus com outras vozes. O Eli é homem de Deus. E o Eli não permite que Samuel aceite a voz dele como sendo voz de Deus. E ele não mascara a voz dele como voz de Deus. Mas existem outras forças na terra que fazem o contrário. Existem forças na terra que assumem a voz como sendo voz de Deus. É o caso do Pedro. O Pedro tem a voz de Deus é a voz que manda. No caso do Pedro, quando a voz de Deus fala com ele, a voz de Deus não manda, quem manda é a voz do Pedro. A voz que comanda ali é a voz do Pedro. Entende? Existem vozes na terra, existem vozes no mundo que tentam esconder a voz de Deus. A voz do diabo tenta esconder a voz de Deus, a voz do medo tenta esconder a voz de Deus, a nossa própria voz, no caso do Pedro foi a própria voz dele, que está tentando ser mais forte, mais alto que a voz de Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado ao ser guiado por uma voz que não seja a voz de Deus. E cuidado para que a sua própria voz não seja mais forte do que a voz de Deus. Você consegue enxergar isso no texto que a gente leu, de Atos dos Apóstolos? Quando Pedro se recusa a comer o animal, porque a voz interna dele é mais forte. Ele diz, eu não vou comer. Por quê? Porque eu não estou acostumado a comer, porque eu nunca comi, porque eu não fui ensinado a comer assim, então eu não vou comer. É a voz dele que está falando, é a voz dele que é mais potente. Nós sempre que vamos nos estabelecer como seres humanos, nós vamos precisar treinar nossa voz para ser uma voz forte. Senão a gente vai definhar, a gente vai morrer. Nós temos que ter uma voz forte, a gente tem que saber dizer não, a gente tem que saber dizer eu gosto disso, não gosto daquilo, vou para lá. Nós precisamos nos estabelecer em limites através da nossa voz. Nós precisamos saber escolher a nossa profissão, nós precisamos saber escolher a nossa paixão, o nosso amor. Então a nossa voz, ela é treinada e bem treinada para ser uma voz forte. A voz interna tem que ser uma voz forte. Quando a voz interna é muito fraca, ela vai ter dificuldade de sobreviver na terra. Vai sofrer muito. Então nós somos treinados, papai e mamãe treina a gente para a gente ter voz interna forte. Só que o problema é que a nossa voz interna, às vezes, ela fica tão forte que ela tenta calar a voz de Deus. Aí não pode. Ela tenta calar a voz do próprio Senhor. E isso é um problema. Nós não podemos calar a voz do próprio Senhor. Não podemos. Impedir Deus de falar. Israel teve esse problema várias vezes. A voz de Israel, a voz do povo, queria ser uma voz mais forte que a voz de Deus. A voz de Israel, por várias vezes, tentou ser uma voz que calou a voz de Deus. Tentou fazer a voz deles mais forte que a voz de Deus. E é prazeroso ouvir a sua voz.
O ego gosta quando a nossa voz vence o vizinho, quando a nossa voz vence o cara que não pensa politicamente como eu, quando vence o cara que tem um pensamento teológico diferente do meu. A gente gosta de vencer a briga, a discussão no WhatsApp da família. Quando alguém fala alguma coisa, a gente quer ter uma resposta mais bonita, mais forte. Nós temos prazer em fazer a nossa voz mais potente do que do outro, mesmo quando esse outro é Deus. Lute contra isso. Lute. Porque uma série de pessoas tem pulado de igreja em igreja, buscando igrejas que falem a mesma coisa que a sua voz. Um monte de gente tem construído igrejas para construir igrejas que falem segundo a sua voz. Estão fugindo da voz verdadeira de Deus. Está errado isso. A sua voz nunca pode falar mais alto do que a voz de Deus. E quando Deus disser, descer os animais, come e coma. Não vamos falar mais sobre isso. Sobre essas alterações que Deus faz na nossa vida. Sobre essas alterações que a voz de Deus deseja gritar e ver você obedecer. Mas uma outra voz que acompanha o Pedro também, que talvez acompanhe o Apocalipse, quando as pessoas não abrem a porta para o Cristo entrar, é a voz do medo. O medo é uma voz muito forte na Terra. Nós permitimos que o medo adentre em nossa vida, e o medo vem e impede a gente de ouvir, de obedecer, de reconhecer a voz de Deus. O medo é essa sensação que nos empurra para esconderijos, nos empurra para cavernas. Quando o medo fala, ele tem a tendência de afugentar a voz de Deus, porque a voz de Deus é voz de fé. A voz de Deus é voz de coragem. A voz de Deus é essa voz de impacto que vai fazer você se movimentar, não se esconder. E elas batem de frente uma com a outra. A voz da fé bate de frente com a voz do medo. A voz da fé bate de frente com a voz que nos joga para as cavernas, para os esconderijos. Medo quer nos guiar para fora da vontade de Deus. Outra voz forte é a voz do diabo. A voz do diabo é uma voz forte. O diabo tem um objetivo só: afugentar a voz de Deus ou abafar a voz de Deus. A voz do diabo é uma voz que vem confundir a cabeça para que você não escute a Deus. O diabo não quer que você faça o que ele quer somente. Não, você pode fazer o que ele quer, o que você quer, ou mesmo o que um outro ser humano quer, contanto que você não faça a voz de Deus. Essa é a função da voz do diabo: perturbar e confundir você. Então, a voz do diabo, ela consegue estar amarrada à voz do medo, ela consegue estar amarrada à sua voz, né? Ela consegue estar amarrada a essa força que quer que mantenha a porta fechada. Aí vem a voz de Deus, que quer que você preste atenção nele. A voz de Deus é essa voz que quer guiar você para os caminhos dele. Essa é a voz de Deus. A voz de Deus vem como veio a Moisés. Olha que delicadeza a voz de Deus com Moisés. A voz de Deus a Moisés primeiro aparece numa sarça que pega fogo no meio do deserto. E aquilo, para você que não é do deserto, você pensa em algo extraordinário, mas não é. Aquilo que é algo muito comum, uma sarça pegando fogo. O que é incomum é a voz saindo de lá. E Deus tem esta maravilhosa condição do céu de falar através de coisas comuns. E você que já tem o Espírito Santo, você que já se entregou à Bíblia, você que já lê a Bíblia, que já assiste cultos, que já dobra o seu joelho e fala com ele, você vai perceber a voz de Deus em coisas comuns quando você estiver disposto. Eu saio pelas manhãs de domingo para orar e paro diante de um lago, de uma represa, e quando eu olho aquilo lá, eu vejo cenas que me remetem, que me levam, que me guiam a Deus. Então, um pato nadando, uma flor boiando nas águas, uma abelha passeando ali, aquilo me chama atenção, uma teia de aranha, eu consigo enxergar Deus. E quando eu enxergo Deus, eu falo algumas coisas com Deus, a cena parece que muda, e uma outra frase vem e a cena muda de novo quando eu falo, e vem outra frase, e Deus vai falando, porque Deus está naquele ambiente e Deus resolve falar comigo. Lógico que Ele nunca foge
do que está escrito na Santa Palavra, ele nunca foge das santas doutrinas, ele nunca foge dos ensinamentos sagrados. Ele simplesmente repete aquilo que eu já sei através da natureza. Ele simplesmente repete aquilo que eu já sei através do que está à minha volta. Deus usa o comum para falar conosco. Deus usa o comum para manifestar o incomum. Isso que Deus faz. A voz de Deus vem da mesma maneira que veio no batismo de Jesus Cristo. Ela se manifesta sobrenaturalmente diante das práticas da vida da igreja. Jesus está no batismo. O batismo é uma prática da vida da igreja. A ceia é uma prática da vida da igreja. As reuniões são práticas da vida da igreja. O orar um pelo outro é prática da vida da igreja. Nas práticas da vida da igreja, Deus fala. Nas práticas da vida da igreja, Deus faz sua voz ouvida. Nas práticas da vida da igreja. A pandemia tem impedido uma prática da vida da igreja, mas a pandemia não tem impedido missões, a pandemia não tem impedido que a gente ore junto em grupos online, a pandemia não tem impedido nada disso. De jeito nenhum. A pandemia não venceu isso. Não impediu as práticas da igreja, a pandemia não impediu nem a Santa Ceia. Então nessas coisas Deus fala, a voz de Deus faz ouvida. Ele vem falar conosco usando aquilo que ele estabeleceu na palavra e através dos séculos. A voz de Deus se faz ouvida. A voz de Deus se faz ouvida através de homens de Deus, de mulheres de Deus. Né? Ali quando Jesus ele diz em João capítulo 10 que as suas ovelhas vão ouvir sua voz. A voz de Deus, nessa prática de igreja, é onde ele se manifesta como pastor, que conduz até o pasto, que é a palavra, e conduz até a água, que é uma presença especial do Espírito no meio da comunhão, no meio mesmo das pregações. Aqui, a voz de Deus deve se fazer ouvida como nosso pastor. Porque eu represento o pastor, que é Jesus. Eu só posso ser guia de vocês se Jesus tomar a minha mão e a minha voz para lhes guiar, senão eu não posso ser pastor. É a voz de Deus se manifestando na estrutura da igreja. É a voz que nós precisamos ouvir. É a voz de Jesus como pastor. É essa voz que te põe em segurança. É essa voz que te põe no lugar de segurança, no arraial do Senhor, no lugar da proteção. A voz de Jesus como pastor. E você tem que aprender a diferenciar a voz do Jesus pastor, temos que aprender a diferenciar a voz de Deus Todo-Poderoso daquelas falsas vozes. A voz de Deus, por exemplo, a voz de Deus nunca vai prometer paz com o mundo. Cuidado, porque a falsa voz, seja a voz do medo, a voz do diabo ou a sua voz, vai dizer assim, tudo bem, uma conexão com o mundo. Tudo bem, uma amarração com os desejos, com as coisas do mundo, com as coisas erradas da sociedade, com as coisas que... Não, Deus não vai autorizar isso. Quando você perceber uma voz te empurrando para esse tipo de conexão, perceba que não é a voz de Deus. A voz de Deus, por exemplo, não traz promessas, de jeito nenhum, vai trazer promessas para você, amarrando você a coisas que têm relação com sexo fora do casamento, coisas que têm relação com prostituição, que têm relação com maledicência, que têm relação com ira, que têm relação com facção, com dissensão, que têm relação com qualquer uma daquelas que são as obras da carne. Sabe, não vai ter relação. E você diz assim, Deus falou comigo, Deus está me dando uma promessa naquele ambiente, naquele lugar, e você sabe que aquele ambiente não é de Deus. Não. Aprenda a diferenciar a voz de Deus. A voz de Deus te leva para longe do pecado. A voz de Deus não te promete paz com o pecado, não te promete paz com práticas sujas. A voz de Deus te promete relacionamento com a santidade.
Deus não vai dizer paz quando sua vida vive indo para longe dele. Gente que diz assim, estou ouvindo a Deus, mas a vida está totalmente distante das práticas do Senhor, totalmente distante da amizade com Deus, totalmente distante das falas do Criador. Não. Deus vai dizer paz quando você estivesse chegando para perto dele. Então não confunda a voz de Deus. Só porque é uma voz doce e suave, pode ser a voz doce e suave do diabo. Se você está ouvindo paz, 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 numa vida cheia de pecado, se você se sente confiante no pecado, essa voz é a voz do diabo. Mas a sensação é tão boa, a sensação é tão gostosa, a sensação é tão maravilhosa, é muito boa. Mas as sensações boas também vêm amarradas a vozes que não são vozes do céu. As sensações boas também vêm em vozes que não são as vozes do Senhor. A gente vai inclusive ver que a voz de Deus algumas vezes ela não traz sensações boas. Não traz. Cuidado, cuidado. Porque não é fácil fugir da voz doce que te empurra para o pecado. Não é fácil fugir da voz doce que te amarra a falta de ética, a falta de justiça, a falta de bondade. É muito fácil ser bom só com você e não ser com outro. É muito fácil usar uma ética duvidosa que só colabora para o seu lado. É muito fácil. E às vezes mesmo quem, como Pedro, conhecia a voz de Jesus, mesmo quem estava dormindo do lado da arca, como Samuel, mesmo uma igreja, como se diz em Apocalipse, é uma igreja que está ali perto da voz de Deus, as pessoas se confundem, ouvindo as vozes suaves do mal, ouvindo a voz suave que é sua própria, ouvindo a voz de seres humanos e não a voz de Deus. A gente se confunde. Quantas vezes eu me perguntei, olhando para como o mundo estava, olhando para como outras pessoas estavam vivendo a vida, eu perguntei, será que eu que estou errado e eles estão certos? A gente às vezes fica confuso de ver a vida do pecador, de ver a vida do crente torto, de ver a vida eu, no meu caso, eu vejo pastores fazendo uns absurdos, eu vejo missionários com um comportamento lastimável, que eu digo, eu não quero ter parte com isso, não quero ter parte com aquilo, mas de vez em quando você acha que o diabo não vem na minha cabeça e fala assim, ele que deve estar certo. O povo bate palma para ele. Não, o pessoal até da sua igreja mesmo, vai, bate palma, curte, compartilha, o cara todo errado, tudo sujo. A gente fica pensando, rapaz, será que sou eu que estou errado? Porque eu estou seguindo o que está escrito na Bíblia. Eu estou apaixonado pela palavra, mas o pessoal bate palma para o errado, o pessoal se conforma com o errado. Eu fico, às vezes, vem um negócio no nosso coração. Eu sei que vem no seu também. A gente duvida. Mas, meu irmão, que isso seja, na minha vida, isso é passageiro. Que isso seja passageiro na tua vida. Quantas vezes alguém me machucou e eu pensei, rapaz, é ele que deve estar certo, né? Eu devo estar errado. Pode ser o certo do jeito dele e não do meu. Olhamos para as riquezas e pensamos, será que os ricos estão mais certos do que nós, que estamos vivendo na honestidade? Porque muita riqueza vem de coisa ilícita. Muita riqueza vem de roubo. Muita riqueza vem de negócios astutos. A gente às vezes fica seduzido. É a voz do mal, meu irmão. É a voz do mal tentando te confundir. Não deixa ela te confundir. A voz de Deus abençoa a cruz, não a riqueza. A voz de Deus abençoa o sacrifício que a gente passa. Porque Ele convida a gente para tomar a nossa cruz. Ele convida a gente para sofrer. Ele convida a gente para padecer por amor do seu nome. É assim que é escrita a história da voz de Deus na terra. Uma voz de cruz, uma voz de deserto, uma voz de pagar o preço. É assim que é a vida dos profetas, é assim que é a vida dos apóstolos, vida de pagar o preço. A voz de Deus vai estar em meio a sinais. Não, nem sempre. Toma cuidado.
Cuidado, porque tem gente que não consegue perceber que a voz de Deus está dentro de uma organização também. A voz de Deus está dentro de um sistema de fala, de apresentação, de vida em igreja, de comunidade. Existe ordem e decência na voz de Deus. Agora, tem gente querendo que a voz de Deus se manifeste só em sinais, em profecias milagrosas. A voz de Deus tem ordem e decência na palavra, na igreja, em sua liderança. Cuidado, para você não ficar confuso com voz de homem. Samuel estava confuso. Eli foi homem, suficientemente instrumento de Deus para dizer: não é a minha voz que você deve ouvir, é a voz de Deus. Mas tem gente que não é. Tem crente fora da pandemia que vai de igreja em igreja atrás de profecia. Embora isso já era pouco, porque hoje em dia, agora é todo mundo atrás de profeta no YouTube, profeta no WhatsApp. Você não tem uma profecia nova para me mandar, não? É tudo assim, mas não é assim que se guia. Não é assim que você vai ouvir a voz de Deus. Algumas vezes eu sinto lhe dizer, nessa busca de profecia, nessa busca de profeta de YouTube, profeta de Facebook, eu vou te dizer o que você vai encontrar. Você vai encontrar a voz do diabo. Você vai encontrar a voz do mal. Sabe o que Jesus falou sobre essa busca sem fim de sinais e profecias? Deixa eu dar uma olhada aqui na Bíblia. Mateus 12, 39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera? Uma geração má e adúltera? Jesus, às vezes, ele perde toda a delicadeza. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mateus 12, 39. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. É simplesmente assim. Ele fala assim: quer uma profecia? Você quer um sinal milagroso? Eu te dou o sinal do profeta Jonas, que o Filho do Homem, Jesus Cristo, vai ficar 3 dias e 3 noites debaixo da terra, no sepulcro. Que ele está dizendo assim: quer um sinal milagroso? Eu te dou a cruz. De novo a cruz. O sinal que você precisa é a cruz de Jesus. O milagre que você precisa é a ressurreição. Entenda isso. O maior milagre de todos é o milagre da morte do bom pastor por você. O medo vai falar: foge da cruz. O medo vai falar assim: não sofre não, foge do sofrimento. O medo vai te levar para longe da cruz. Então cuidado, porque a voz de Deus é a voz que te leva para perto da cruz. O medo não quer que você pague o preço de ser um missionário. Ser um missionário indo para os confins da terra, ser um missionário na sua casa, ser um missionário para a sua família, para quem não conhece a Jesus do teu povo, ser um missionário nas mensagens do grupo da família. O medo vai te afugentar de ser um missionário. O medo não quer que você evangelize. Agora, a voz de Deus quer que você seja aquele que carrega a cruz nesses grupos. O medo não quer que você se posicione na faculdade, na escola. O medo não quer que você tenha uma conversa adulta e honesta sobre honestidade, sobre bom caráter, sobre justiça. O medo prefere você escondendo a sua fé, colocando a tua fé debaixo do tapete. O medo prefere assim. Você não fale que você usa o domingo para assistir cultos online, que você não fala que você usa o domingo para oração e louvor a Deus. O medo prefere que você esconda isso. O medo quer que você esconda suas convicções sobre a palavra de Deus. Mas a voz de Deus vai te levar para enfrentar esse medo. A voz de Deus vai fazer a gente bater de frente com esse medo e dizer: medo, vai-te embora. É isso que a voz de Deus vai fazer. O medo vai empurrar para longe do sofrimento. A voz de Deus, a voz da fé, te aproxima para que você pague o preço de estar ao lado do Senhor. Então você tem que aprender a separar a voz do medo da voz de Deus. Porque se você souber separar a voz do medo da voz de Deus, você segue adiante, você não para. Não permita que a voz do medo faça você abandonar seus compromissos com o Evangelho. Não permita que a voz do medo faça você abandonar seus compromissos de leitura com a palavra. Não permita que a voz do medo faça você abandonar seus compromissos ministeriais com a comunidade de jeito nenhum. Mas a voz do Senhor, e não a voz do medo, tem que assumir o controle. A voz do Senhor, e não a voz do medo, precisa tomar o controle da tua vida. Isso é
É abrir a porta que o Apocalipse fala. Entra Jesus, domina. Entra Jesus. Não estamos falando de uma entrada singela, de uma visita miudinha, não. É um rei entrando na minha casa. É um rei entrando na minha sala. Quando o rei entra no lugar, quando a rainha entra no lugar, ela entra e domina. O Cristo bate na porta, ouça a voz, deixa ele entrar e ele vai dominar. O rei entra e você aceita o que Pedro não aceitou, como os animais. Pedro não consegue aceitar aquela voz de domínio. O rei entra, assume o domínio e você come. Você sai da sua condição de dono, de voz maior para voz menor. De voz de senhor para voz de servo. A voz do Senhor é dele. Você precisa ouvir a voz de Deus, meu irmão. E você precisa, em nome de Jesus, que a tua voz seja silenciada, que a voz do mesmo seja silenciada, que a voz do diabo seja silenciada. Abre a porta e deixa Jesus entrar. Coloca Jesus para dentro para ele comandar. Deixa Jesus dizer o que você tem que comer. Ou seja, o que você tem que deixar entrar na tua vida para fazer a diferença, o que é que você está empurrando para fora da tua vida e Jesus está dizendo, não, isso tem que entrar, essa prática tem que entrar, esse compromisso tem que entrar, esse relacionamento tem que entrar. Essa voz que diz como é a voz que diz muda esse seu jeito de agir, de tratar, de cuidar do dinheiro, de relacionar com as pessoas, de fazer negócios. Sabe, muda o teu jeito de descansar, teu jeito de se alegrar. Come essa nova maneira de existir, essa nova maneira de ser. Gente, a pandemia mudou o mundo. A pandemia mudou as estruturas. E agora, em nome de Cristo Jesus, também coisas novas espiritualmente precisam entrar na sua vida. Muda a tua forma de pensar. A voz de Deus precisa ter esse poder sobre nós. De nos mudar na nossa forma de viver. De deixar a nossa vontade de lado, de deixar a vontade de Deus entrar. E assim, cada vez mais, a voz do diabo vai ser repreendida. Assim, cada vez mais, a voz do diabo vai ser afastada dos nossos ouvidos. A voz do diabo tem que ser afastada. Como? Deixando a voz de Deus assumir o controle. Então, pare de ouvir o diabo, pare de ouvir o medo, pare de ouvir tua carne. Coloca a voz de Deus no microfone bem alto, para você ouvir só a voz de Deus. Como, pastor? Como? Aí eu vou te dizer, você tem que olhar para a Bíblia de uma maneira diferente. Você tem que olhar para a Bíblia de uma maneira especial. Não para as folhas, mas para os ensinos, para o poder aqui guardado. Você tem que olhar para a Bíblia e se apaixonar pela Bíblia. Meu lindo, você tem que se apaixonar pelo que está escrito, você tem que se apaixonar pela prática de vivência, você tem que se apaixonar. Senhor Deus, hoje eu te peço, quem está ouvindo, quando estiver ouvindo essa palavra, que seja um homem, uma mulher que se torne apaixonado pela Bíblia. E paixão, aqui no caso, vai ser uma paixão de esforço. Eu tenho que me esforçar para me apaixonar. Sabe o que eu vou dizer? Pode ser difícil ouvir um pastor falando isso, mas não é fácil. Porque a Bíblia ela é contrária à nossa carne, ela é contrária à nossa vontade, ela é contrária a um modo lógico do ser humano. Então você vai ver a lógica do ateu, a lógica dos filósofos, não vai bater com a Bíblia em muita coisa, sabe? Porque não é nossa natureza, a nossa natureza é uma natureza caída. Então você precisa orar a Deus para se apaixonar pela Bíblia. Ore a Deus para se apaixonar pelas letras. Ore a Deus para se apaixonar pela filosofia dentro da Bíblia. Ore a Deus para se apaixonar pela voz de Deus dentro da Bíblia. Ore a Deus para se apaixonar por ler, por se envolver nas escritas. Ore a Deus para que a voz de Deus seja uma voz que te atraia. Ore, ore, ore. Para Ele te ajudar a amar. Ore, lógico, para você entender. Porque às vezes é difícil entender, tem partes mais difíceis. Mas Deus pode te capacitar, Deus pode te dar ferramentas para entender. Em especial, eu quero entender ao menos os 4 evangelhos. Quero entender as cartas do apóstolo Paulo, as cartas de João.
O Apocalipse. O Apocalipse você pode estudar com alguém, você pode estudar com um pastor, você pode estudar com um líder. Mas sabe, se apaixone pelo Gênesis, pelos Salmos. Se apaixone, seja envolvido. Acredite. Deus vai trazer paixão conforme você ora. Conforme você pede, Ele vai fazer brotar em você algo diferente. Eu te pergunto, quanto a tua alma tem ouvido a Deus? O quanto a tua alma é apaixonada por Deus? Você tem certeza que Deus está falando? Ou talvez você esteja confundindo as vozes, é a tua voz, a voz do medo, a voz do diabo. Quem está falando mais? Que as vozes enganosas sejam repreendidas e a voz de Deus seja ouvida. Que a Bíblia, como a voz poderosa de Deus, ela vire sua paixão. Que ecoe cada vez mais no teu coração a voz da palavra e a voz do medo, da mentira, do diabo, elas vão embora, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, que essa tenha sido tua palavra. Tua palavra encontre morada em cada alma e transforme a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.